nós então combinamos, das perguntas serem realizadas, e eu vou vendo aqui no chat, e ao final, então, eu vou te passando as perguntas, eles vão seguir com o microfone mutado, tá? Para poder ficar mais fluido o nosso evento. E é isso, eu vou te apresentar agora, né? Então, o Manuel Simão é psicólogo, coordenador da Alubrat São Paulo, membro do conselho da Unipaz São Paulo, mestre em neurociências e comportamento pela USP, especialização em transdisciplinaridade, psicologia transpessoal e psicologia da saúde, conferencista. Então, Manuel, seja muito bem-vindo ao Estação Psi, Ciência, Arte e Espiritualidade, que é o nosso projeto aqui do Comitê de Psicologia Transpessoal da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. A gente fica muito feliz em poder estar contando com a tua participação, né, disponibilidade. Então, ficamos muito felizes e queremos te ouvir, tá? Então, quando quiser começar, fica à vontade. Não sei se tu quer compartilhar alguma tela, ou se tu vai falando, como é que tu pensou, se precisa de alguma Daqui a ajuda. pouco eu compartilho, tem assim algumas questões. Nós vamos até uns 40, 45 minutos e depois vamos abrir para um bate-papo com todos que estão aqui. Obrigado por estar aqui, Sérgio, Miriam, Emile, Marcos, Beatriz, que bom ver quem eu conheço e quem eu não conheço neste instante. Obrigado. Obrigado à Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Eu sei do excelente trabalho que vocês realizam, principalmente por causa também deste Comitê em Psicologia Transpessoal. Sempre divulgo os fóruns que houveram aí já há alguns anos atrás. E eu queria estar conversando com vocês sobre uma demanda que, para todos nós que aqui estamos, é muito importante, que é a saúde mental e, na sua contraparte, o sofrimento mental, o sofrimento psíquico, né? Para isso, então, imagino que a maior parte de vocês possuem alguma forma de cuidar humano, de cuidar terapêutico, né? Seja em grupo ou individualmente. E todos possuem muita experiência em que a gente pode estar trocando. Imagino que com esta questão que o mundo enfrenta de pandemia, pelo menos para mim, alguma demanda específica da pandemia apareceu, como aumento de ansiedade, algumas dificuldades relativas ao confinamento. Porém, a maior parte dos meus clientes, eu sou psicólogo e psicoterapeuta aqui de São Paulo, atendo eminentemente em clínica e dou aula em algumas pós-graduações, mas a maior parte dos meus clientes mantiveram as suas queixas já antigas, sejam elas de relacionamento conjugal, questões de namoro, dificuldades em seus trabalhos e uma acelerada demanda de ansiedade e estresse em função de que essa adaptação com o trabalho em casa de forma virtual gerou, né? A minha clínica, e depois quero ouvir alguns de vocês, não teve algo muito específico com o confinamento, a não ser para alguns a questão, mas bem poucos, um certo aumento de uma ideia de contaminação, que óbvio, por um lado, extremamente pertinente, mas de toda a clínica, muito poucos casos em que esse aspecto de ansiedade se tornou um pouco obsessivo, onde a gente percebe essa função da preservação de uma dimensão um pouco mais psicopatológica, né? Então, falar de saúde mental tem a ver com o que a gente vai estar falando e correlacionando com o desenvolvimento humano, né? Que essa era uma das ideias
Eu acho que eu estou passando numa outra tela, mas vai dar para passar, né, Milena? Tá chegando já aí. Chegou, né? Então, eu peguei esta imagem aqui para... Peguei esta imagem que fala sobre as várias fases do desenvolvimento humano, né? Do nascer, cheia de vitalidade, o atravessar as muitas etapas da vida que vão nos criando marcas, as escolhidas por nós e aquelas que passamos sem nossas escolhas, as nossas idades de maturidade, o envelhecer, talvez de certa forma, e o atravessar uma passagem em direção a uma próxima renovação e um possível outro nível de realidade. Né? A todos nós isso está acontecendo de forma percebendo ou não, e vamos falando de algo importante nesse tema, que é a nossa capacidade de adaptação às intempéries que a natureza nos coloca, seja essas intempéries as de natureza humana e social, ou as fatos e fases da vida. Né? Para falar de saúde mental, nós terapeutas, muitos de vocês aqui, lidamos com o que hoje a psiquiatria, né, coloca sobre os transtornos mentais. E isso está representado em muitos filmes. Hoje quase todos nós assistimos séries muito interessantes que existem. E esse é um livro, inclusive, da Art Magic, uma editora aí do Rio Grande do Sul, bem importante, que correlacionava, então, cinema e transtornos mentais, né, como uma possibilidade de treino e de ensino dentro das universidades, na faculdade de psiquiatria. Então, a gente sabe que aqui estamos nós, de alguma forma, né? Nós, seres humanos, que em algum momento da vida podemos ser acometidos por um sofrimento, né? Hoje eu estava vendo uma palestra de um psiquiatra dizendo que a cidade de São Paulo, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das metrópoles do planeta que mais tem incidência ou prevalência de transtornos mentais, né? E esse tema que todos nós de alguma forma estamos por perto, né, fala sobre essa dimensão da psicopatologia, que seria esse discurso representativo, né, de um conhecimento do logos a respeito deste excesso de sofrimento que é o pathos da psique ou do psíquico que é a alma. Então, essa psicopatologia em que estamos falando fala desta paixão no sentido de um excesso, de um patológico, de um excesso de alguma função que foi medo, que foi ira, ou que foi preservação, ou falta de preservação, e compreender as razões e a origem para isso muito importa. Outro conceito que eu queria para que vocês pudessem pensar junto comigo é um conceito clássico de 1976, do Manual de Medicina Preventiva, que falaria sobre as doenças, né? Entre elas os transtornos mentais, como um resultante, né, de um desequilíbrio nas tentativas várias de autorregulações em um determinado sistema. Então, poderíamos pensar num vírus em que o corpo recebe, numa bactéria, e o nosso sistema físico vai se autorregular, utilizando de todas as defesas necessárias, combater, extingui-lo ou não, ou padecer de uma doença e necessitar de um tratamento. E a comparação é como o nosso planeta, que se regula ou autorregula nesses milhares e milhares de anos, tendo um limite para com isso. Esse limite que não indo a um colapso, assim como um corpo físico ou um sistema psíquico
mental, padeceria usando todas e todas as tentativas. E falamos isso, por exemplo, diante de uma situação de luto, onde nos autorregulamos, numa situação da pandemia, onde todas as pessoas precisaram de alguma forma de se autorregular, e nas travessias da vida, onde nos tornamos adolescentes, e para algumas pessoas, vocês têm clientes, isso foi um grande prazer e um fato esperado. E para outros tantos, virar adolescente ou virar adulto é um fator de estresse, de uma dificuldade muito grande. Então, o conceito aqui de autorregulação e esta falha, essa exaustão desse processo, para nós é bastante importante. Relembrando um pouco, um dos modelos de autorregulação de um autor que muitos de nós conhecemos, Leventhal, que diz que para todo o evento temos uma primeira fase que é interpretar o evento, falando então agora de uma questão mais humana ou psíquica, né? Então, nosso aparato psíquico, ele interpreta. Ele, através dos sinais e sintomas, mesmo com um bebê. Essa interpretação, não no sentido mental, mas no sentido dessa informação, desse conjunto de informações que novos chegam, podem representar uma ameaça à saúde, e esta ameaça ou não vai nos levar a uma estratégia, né, de coping ou de adaptação, né, e que, por sua vez, iremos para uma terceira fase, adaptando-nos de uma forma onde percebemos que damos conta ou percebendo que aquilo, em função de crenças que temos anteriores, de outras, sobrecarrega o sistema e vai gerando, então, um elemento de colapso, né? Então, nós estamos nos autorregulando o tempo todo. Queria passear um pouco com vocês, a quem alguns de vocês conhecem, né? E honrar um pouco essa história que há quanto e quanto tempo, também nem tanto tempo, a medicina e a origem da psicologia já se debruça no estudo do funcionamento psíquico e do funcionamento mental, né? Desde as escolas francesas em que inspiraram Freud e todos os nossos grandes antecessores teóricos, né? A escola de Charcot, quando então se compreendia a questão do funcionamento psíquico da histérica, da histeria e de outras tantas doenças mentais. Então, muito a gente já evoluiu para compreender, né, o funcionamento disso que eu quero conversar um pouco com vocês, sobre saúde mental. Aqui é uma das definições do Ministério da Saúde, que coloca algo e que fazemos pensar nos nossos clientes, né? Uma capacidade, no item 1, de ter uma atitude positiva em relação a si próprio. Um segundo critério seria um critério de crescimento, de desenvolvimento e autorrealização. Como se o nosso pulsar em direção à curiosidade de uma criança, ao experimentar o mundo de um adolescente, ao crescer e se autorrealizar em termos ocupacionais e profissionais de um jovem adulto, ao continuar experimentando a vida em um idoso e usufruir. Então, há uma tendência de autocrescimento como um dos critérios de saúde mental. Há um terceiro elemento que é essa integração entre o que eu vivo e a resposta adequada emocional àquilo em que eu estou vivendo. Como ser provocado e experimentar uma reação adequada de raiva, ou como obter um ganho, uma resposta adequada de prazer, né? Então, esse é um critério importante também dessa integração entre a resposta emocional que damos aos eventos e nossa capacidade de nos adaptar. A autonomia, a autodeterminação é um quarto item. Uma percepção relativamente apurada do real. E aí, porque aí nós estamos entrando justamente no terreno das psicoses e esquizofrenias, esse item. E um domínio ambiental e uma competência social.
Então, nossos clientes, de alguma forma, chegam com algum prejuízo, né, entre essa resposta emocional, trazendo um sofrimento em que necessita de um apoio psicológico. Percebemos eles com uma restrição em sua autonomia e autodeterminação. Algumas vezes percepções enviesadas, né, sobre o real, com crenças limitantes. E é esse o trabalho que, de certa forma, nós, de alguma forma, realizamos com os nossos clientes. Só um minutinho. O que eu fiz aqui? Voltou e pronto. Deixa eu ver. Aqui somente alguns passeios por algumas estatísticas, né, sobre a saúde mental aqui na cidade de São Paulo, né? Nós temos um enorme número de transtornos de ansiedade, seja por fobias, transtornos de pânico, estresse pós-traumático e outros. Uma incidência muito grande de transtornos de humor, em torno de 11%, em torno das depressões maiores e as alterações de humores, transtornos de controle de impulsos dos mais diversos, abuso de substâncias. Então, nós temos uma gravidade muito grande, uma necessidade de muitos e muitos agentes em saúde mental. Ao longo do planeta, as Américas são dominadas basicamente por um transtorno, pela ansiedade, e aí toda uma procura com relação a médicos, a todo o universo de saúde, com ou sem abuso de medicações para isso, de forma indiscriminada, e isso com certeza é a doença do século. A doença do século pressionada pela tecnologia, pela pressão social, trabalho, desemprego, emprego, todas as dificuldades que temos com relação às questões raciais, de inclusão e todas. Então, nós temos muito desse mundo desenvolvido, tanto vocês veem ali na Europa, Ásia, parte da África, a ansiedade como um grande elemento que nos leva a ter muito clareza do que fazer e do como propor essa autorregulação a conviver com o que a vida hoje nos exige. O que chama minha atenção, basicamente, em todo o universo ali asiático, no sentido do leste europeu, Rússia e afins, o abuso de álcool, especialmente na Rússia e na Angola, não só por serem países livres. Os transtornos depressivos em alguns países como Índia e África. Alguns transtornos mais prevalentes em mulheres, né? Aqui é uma comparação entre alguns países, e aí você tem também a questão relativa aos transtornos de uso de álcool e substâncias, alimentação, esquizofrenia, bipolaridade. Só para terminar essa parte, então, um número considerável de pessoas que sofrem de depressão no mundo, né? Sendo no Brasil uma das maiores taxas da América Latina. As mulheres, especificamente, sendo acometidas mais de depressão do que os homens, né? E o número de suicídios que temos hoje visto, especialmente nesse Setembro Amarelo, e que vocês talvez tenham recebido ou vendo adolescentes praticando automutilação de algum nível e gravidade nas escolas, um número cada vez mais crescente de um uso de substâncias em idades mais precoces, e tentativas de suicídios que antes observava-se uma prevalência mais em meninas, e hoje há cada vez mais um aumento de estatísticas em meninos e adolescentes. Então é disso que a gente está falando, né? Nessa questão de saúde mental, né? Em que achávamos a nossa corresponsabilidade, que é primeiramente trabalhar na prevenção, né? Ou de dar condições dessa autorregulação intelectual, emocional e espiritual, de certa forma, que é sentido de vida às pessoas. Eu ia apresentar aqui, mas talvez, vou falar, o caso de uma artista plástica, a Yayoi Kusama,
Kusama, que tem transtorno obsessivo compulsivo e que conseguiu dar um sentido à parte de sua esquizofrenia e dos seus sintomas através da arte. Ela é viva ainda e o principal sintoma que ela desenvolveu desde a infância eram alucinações visuais, onde ela via redes e pontos e círculos coloridos, geralmente na forma de círculos, de uma forma obsessiva. E ela repetia isso, repetia o desenho dessas bolas, desses círculos, até se esquecer de si. Era uma obsessão infinita. E ela se interna, então, por conta própria, num hospital psiquiátrico, e faz disso uma obra de arte. Em sua história, o que chama a atenção é que quando criança, sua mãe obrigava a espiar seu pai com seus amantes. E parte dos seus sintomas se converteram numa obsessão por sexo ou objetos sexuais, especialmente falos, né? A Yayoi, então, isso é para nos lembrar que nenhum sofrimento que recebemos ao consultório, ele tem uma origem do dia para a noite. Nós temos uma anamnese que todos fazemos, honramos minuciosamente investigar a história de vida, embora não nos fixemos nas histórias de vida, porque as histórias de vida são para nós formas itinerantes em que passamos e que de alguma forma fixamos, nos identificamos, criamos algumas cristalizações e que, para quem trabalha com uma dimensão de um inconsciente profundo, sabemos que estão ali recalcadas, reprimidas, esquecidas, adormecidas, mas também sabemos que é uma força propulsora de vida, de vitalidade. Que no caso, essa artista plástica, importante, poderia citar tantos outros, acho que ainda vou citar aqui, conseguiu reverter em grandes obras de artes. Essa foi uma exposição aqui em São Paulo, onde era itinerante, parte do público poderia estar colocando essas bolinhas, né? Ela foi convidada por algumas grifes, ela está expondo no mundo e no planeta. Então, e a gente poderia daqui passear por falar sobre Nise da Silveira, que numa realidade hospitalar conseguiu dar continência, vazão aos pacientes poderem expressar sua arte, com isso ter uma melhora. Arte essa que, quando estamos em mania, aqui é Schumann, Robert Schumann, que durante a sua fase hipomaníaca tinha uma produção artística fabulosa e considerável. Aqui, tanto em 1840 como em 1849. E quando, então, você tem as tentativas de suicídios ou os episódios depressivos, uma ausência dessa criatividade. E o que eu quero chamar a atenção aqui é a criatividade como um aspecto extremamente saudável e que necessita de uma canalização, e nós, terapeutas, podemos ajudar essa instância criativa a se expressar, porque ela é que está ligada aos aspectos racionais e intuitivos, organizando todas as nossas emoções para fins de dar conta criativamente da vida e do nosso cotidiano. Porém, a pergunta que eu quero discutir com vocês é o que, então, talvez aqui colocar entre aspas, adoece? O que adoece? O que perde essa autorregulação? O que, então, qual é esse elemento psíquico que, de certa forma, no nosso desenvolver, desde criança, bebê, atravessando todas as diferentes fases, em direção ao que o Roberto Crema, um grande amigo, coloca, a fase do outono, do inverno, né, em que vamos adentrar em direção aos nossos renascimentos, né? O que será que, então, adoece, né? Eu considero que essas emoções básicas, elas são presentes em todas nós. E nós vamos, desde criança, aprendendo
com viver, com a tristeza, com a alegria, com a raiva, com o medo. E essas emoções, elas sim, elas podem ficar patos, excessivas demais, criando uma grande disfunção e aquilo que a saúde mental preconizava, não conseguindo então mais dar conta entre as demandas internas e externas, nos levando às principais psicopatologias presentes, né, dessas emoções básicas, que é da tristeza à depressão, da alegria à mania, da raiva, que ok, é uma emoção importante, a ira, a violência excessiva, do medo ao pânico e todas as síndromes ligadas a isso. Então são essas emoções que vão para essa instância, patos, e que de certa forma chegam até nós, prejudicando outras funções extremamente vitais, que será o último slide, né? Então, como manter a saúde mental, né? Funções vitais que se prejudicam, como sono, vigília, sexo, preservação à vida na depressão, isolamento social, como sociabilidade em seres gregários que somos. Então, essas funções vitais ficam absolutamente comprometidas, né? Comprometidas a tal ponto que chegam até nós, até vocês, os clientes, que vão ter o sono interrompido, que vão ter um excesso do comer, seja nos comportamentos bulímicos, ou uma ausência de apetite, seja nos transtornos de anorexia ou na depressão, sexo, aqui no sentido de excessividade, aí poderíamos a preservação à vida, então atentando contra a própria vida e a sobrevivência e a integridade, como no caso das depressões e das angústias, né? E aí, só passeando, né, temos, só relembrarmos, acho que a maior parte daqui talvez seja psicólogo, algum trabalha com um tipo de terapia. Hoje temos o DSM-5, então conseguimos ter esses critérios universais junto com a CID-11, que então conseguem, a partir de uma série de sintomas, de sinais, de comportamentos, dessas patologias nessas funções vitais e até nas emoções básicas, se organizarem em categorias para que possamos oferecer um diagnóstico. Diagnóstico esses que vão sendo presentes em várias síndromes, as afetivas ligadas à ansiedade, depressão e mania, que são chamadas síndromes afetivas. Aqui uma classificação mais no CID-10. As síndromes neuróticas, que chegamos e vamos cuidar, que são as fobias, os quadros obsessivos compulsivos ou histéricos, muitos quadros de somatizações e hipocondrias. As síndromes psicóticas, então, ligadas aos transtornos esquizofrênicos, e várias síndromes relacionadas à sexualidade, sono, ligadas a substâncias psicoativas, o cuidar do espectro autista, que hoje é muito melhor observado, identificável, todos os déficits de atenção. Então aqui nós temos um fenômeno humano, né? Um fenômeno humano que, de certa forma, entra neste patos, nesse excesso, gerando uma alteração considerável a si, prejuízos sociais, familiares, entre outros. Alguns de vocês, talvez dentro do universo transpessoal ou humanista transpessoal, observam alguns sintomas específicos relacionados ao uso de substâncias enteógenas ou ativas, que tem lá muitos estudos interessantes sobre os efeitos positivos, porém, nos chega ao consultório pacientes com dissociações, com pânico, com esse material que emerge do campo do inconsciente profundo mal integrado,
criando então não só mais o benefício de ter usado essas substâncias, mas às vezes uma dificuldade ou um malefício, né? Então aqui também nos chama a atenção esse universo mais recente. Sabemos, já estou fechando daqui a pouco, que existe sim, hoje estava vendo aqui uma live de um psiquiatra, e isso é mais conhecido cada vez mais, né? Essas alterações da nossa circuitaria, dos nossos neurotransmissores, que na década de 70 e 80 não tínhamos tecnologia para observar com mais clareza esse funcionamento. Sabemos que temos alteração no ciclo vigília-sono, no sistema simpático e parasimpático da ação, estão relacionados à noradrenalina. Sabemos que temos alterações em toda a serotonina produzida pelo cérebro, pelo intestino, atravessando o nervo vago, que estão relacionados aos nossos controles de impulso, sono. Sabemos que temos alterações constantes em dopamina, que estão relacionados a prazer e iniciativa. E esse é o nosso grande sistema psíquico acontecendo, com as nossas funções cognitivas, mentais, de pensamento, atenção, sustentação de atenção, sono, vigília, com nossas questões de paciência, ansiedade, irritabilidade, amabilidade, empatia. Então, o sistema todo acontecendo ali. Então, nós temos, e vou fechar daqui a pouco com algumas perspectivas de saúde mental, né? Falando a respeito disso. Deixa eu ver qual que é o próximo. Isso. Então, voltando à questão de saúde mental e desenvolvimento humano, né? Nossa proposta aqui, quero conversar com vocês, é ajudar uma relação de ajuda, especificamente uma relação de ajuda psicológica, psicoemocional, para de alguma forma propiciar um bem-estar desse indivíduo com ele mesmo e com os outros, muitas vezes aceitando as exigências que a vida colocam, né? Interagindo com essas exigências, indo além, transcendendo-as de forma criativa. Ajudamos também nossos clientes a recursos dele lidar melhor com as suas emoções, sejam elas boas ou não. Então, as emoções que nos competem, alegria e tristeza, coragem e medo, amor e ódio, serenidade e raiva, né? Coragem. Vamos falar e conversar sobre a clínica, e é importante que tenhamos estudantes aqui de psicologia, né? Ajudamos os nossos clientes a reconhecer também seus limites e buscar ajuda quando necessário. Essa ajuda, às vezes, é como um casal, que o senhor com 60 anos nunca teve um ataque de pânico, nenhum episódio depressivo maior, mas vem a partir de uma busca depois de um psiquiatra, que indica a psicoterapia, sendo que o psiquiatra, então, lhe fez uma medicação de cunho alopata, potencializado com uma série de multivitaminas. Porém, os episódios de pânico, a forma como ele se relaciona com a filha, traços que ele tem em personalidade de exatidão, perfeccionismo, limpeza, estava gerando um sintoma imenso de ansiedade que virou um transtorno de pânico. Ele demorou para vir buscar ajuda. Então, reconhecer os limites e buscar ajuda é um critério de humildade que se passa por um reconhecimento de que não estou bem, uma identificação do que está acontecendo na minha história. Ajudar a partir do que se identifica, se desidentificar, atravessando então todas as etapas que vão exigir transformação e transmutação daquilo que eu identifiquei, elaborando tudo isso em sessões de psicoterapia, integrando isso numa vida melhor. Então, pegando aqui um slide importante do Instituto Paya Águas, mas que relata o que estamos por viver dia 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental. Não sei se está muito pequeno para todos, mas vou começar aqui pelo verde, onde diz:
Não tenha vergonha de buscar ajuda de profissionais. Quanto mais demora a se buscar essa ajuda, mais pode se agravar um quadro. A doença mental, ela não é como uma doença física, como uma dor de dente, em que vamos buscar um dentista porque a dor é contínua. Muita questão de doença mental, as pessoas elas passam a ficar, permanecer, se esconder, se isolar. E aí você tem muitas vezes um grau de agravamento da doença. No azul mais claro, não abra mão de boas noites de sono. Sabemos que um dos principais sintomas de todo e qualquer sofrimento mental é o prejuízo do sono, esse ciclo importante e vital que temos. Todos acordamos durante a noite, temos sonhos, 3 a 4 sonhos por noite, voltamos a dormir, mas noites mal dormidas é um dos empurrões abaixo na questão do sofrimento mental. Sabemos que outro importante item é reforçar laços de amizade, familiares e outros, e que isso é prejudicado nas depressões e é prejudicado na esquizofrenia tipo 1, etc. Reservar um tempo para curtir a vida com a família, com amigos, consigo mesmo, incluiria. E também é tão importante. Manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas e lembrar-se que nós não somos super-heróis. Reconhecer nossos limites, vivendo a vida de forma intensa. Podemos incluir algumas outras questões. Nós, como terapeutas ou psicólogos dos estudantes, vão indicar atividades físicas, indicar que ele procure personal, que ele faça o mínimo e o mais básico, por exemplo, só caminhar. Ou qualquer tipo de uma atividade leve, mas que é possível que um terapeuta, um psicólogo possa encaminhar. Não poderemos falar muito sobre alimentação, poderemos indicar a um nutricionista, a um nutrólogo, mas coisas muito básicas podemos fazer na anamnese, como é essa alimentação que ele tem. Podemos indicar alguns elementos ricos em ômega 3, que vão ajudar a controle de serotonina, ansiedade. Então, aqui tem uma mini anamnese em que podemos fazer num primeiro encontro, nos primeiros encontros. Você faz atividade física, sim ou não? Como é a sua alimentação? Como é seu hábito de dormir no último mês? Como está seu sono? Como está sua sociabilidade? Você tem amigos, sim ou não? Há quanto tempo você não tem? Como estão suas emoções? Como está sua paciência? Como está sua vida profissional, pessoal, familiar, social, afetiva? Né? Há quanto tempo você tem sentido isso até nos procurar? Então, de certa forma, esse mapa e vários outros manuais terão mais ou menos detalhes sobre isso, nos colocará, então, diante daquele tão importante encontro onde nós, terapeutas e psicólogos, vamos ajudar a desenrolar, a desfiar, a desembaraçar, a tirar os nós daquilo em que o cliente, nosso amigo evolutivo, tantas e tantas vezes tentou fazer de uma forma solitária ou sozinha e que de alguma forma já não mais conseguiu. Então, a nossa experiência em consultório, seja de quadros que nós nem mais chamamos neuróticos, vamos adaptar essa terminologia, quadros de uma intensa emoção, em que somos acometidos por pulsões desenfreadas de alguma instância que é a nossa mesmo, que Freud e a psicanálise colocava como a nossa pulsão de morte, mas que também nos lembrava que é uma pulsão de vida, é Eros, é a vida, é o amor se sobrepujando e nos oferecendo o nosso reinventar.
Na psicologia transpessoal, na abordagem integrativa, esse princípio de transcendência, essa pulsão à vida, que é presente e parte da nossa psique, e um dos presidentes da Associação de Psicologia Americana, Abraham Maslow, nos chamava a atenção para essa instância de uma espiritualidade, de um sentido à vida que todos temos. O cliente nos chega com uma vontade muito importante de ter paz. Muitos, todos chegam. Pode ser que chegue numa primeira fase mais acusatória, o problema são os outros. Meu cliente chegava dizendo que o problema é a filha. O outro da semana passada, num primeiro encontro, contava que estava bem com a namorada, 4 anos, estava estável, mas aí surgiu um cachorro, um bebezinho cachorro, Meire. E esse bebezinho cachorro mijava na casa e às vezes no colchão. Ele soltava pelos. Ele desobedecia. Ele brincava. Às vezes ele queria roer algumas coisas, Meire. Ativou e potencializou uma irritação, uma angústia, um sintoma tão fervoroso nesse cliente que ele se percebeu estrangulando o cachorro por 2 vezes, agredindo violentamente esse cachorro, bebê, e dizendo: nossa vida piorou muito por causa desse. Sem consciência, num primeiro momento, de um primeiro encontro, nenhuma de entender qual era a dimensão de controle, de asseio, de limpeza, de uma série de questões que ele trazia da infância, quando ele então fala: Meire, em casa nós nunca podemos comer no sofá da sala, porque minha mãe sempre disse que não podia. E toda vez que a minha namorada vai tentar comer no sofá da sala, levar seu prato na mão, eu começo a sentir uma angústia aqui, eu fico fervendo de raiva. E eu explodo. Sim. E aí qualquer exemplo é assim. Então a gente percebia que a vida dele estava relativamente sob controle até a vinda de algo que vocês têm aí em casa, já tiveram experiência, de um belo e simples bebê, cãozinho. E ele tem 30 anos, ou 32, algo por aí, e ele diz: e quando tiver um bebê então? Porque o bebê vai gorfar. Quer dizer, isso já era pensamentos meus, eu não falei na primeira sessão. Mas pensei, quando ele tiver o bebê que vai gorfar, vai fazer cocô fora de hora, não vai dormir cedo, vai fazer bagunça, às vezes vai tirar os brinquedos todos fora de lugar. Então, o cliente chega para um primeiro encontro com uma demanda de um sofrimento, de uma agressividade. Aí ele teve uma agressividade com a namorada, agressão, não foi agressão, foi agressão verbal, forte, que lhe fez sair de casa e dormir no hotel e voltar no outro dia. Então sua namorada noiva diz: se você não procurar um tratamento, uma ajuda, não tem condições de continuarmos assim, porque a tua reação foi extremamente proporcional. Com crítica preservada, ele reconhece que estava acentuado e vem. E esse é o objetivo de uma ação terapêutica. Reconhecer a origem de seus sintomas, sentimentos, observar cronologicamente o que vai lhe acontecendo, se autoconhecer que sistema de personalidade eu organizo a minha vida. Porque temos personalidades diferentes, talvez 9 pelo Enneagrama, 4 principais pelo Jung, 12. Todos os sistemas psicológicos que vocês têm identificação vão nos trazer um mapa de personalidade extremamente necessário. Mesmo que seja um mapa mais psicanalítico, de um caráter oral, fálico, narcisista. Então, ele vai precisar passar um momento de perceber como eu sou e funciono na minha personalidade. Eu estou me relacionando com uma pessoa que eu amo e como ela é. E há um encontro, que nós chamamos em psicologia humanista e transpessoal de um encontro de crescimento. Um encontro de um crescimento de alma, um encontro de um crescimento entre 2 seres humanos, porque a maior parte dos sistemas psicológicos nos dizem, e trabalhamos com isso, que nós somos cuidadores de processos de crescimento humano.
e que estamos inseridos nesse sistema. Crescemos juntos com os nossos clientes. A arte de ser psicólogo ou de um psicoterapeuta é uma das mais belas artes porque elas envolvem um desenvolvimento psicológico fora e dentro, no cliente e em nós mesmos. Nós temos grandes lições de vidas acontecendo diante de nós. Crises de lutos, cuja uma recuperação muito maior do que a nossa acontece diante de nós. Uma cliente que tinha um filho de 5 anos, engravida de trigêmeos. E ok, trigêmeos. Consegue levar a gestação até o 6º mês. Ela perde 2. Nasce 1. E naquele 1 ela se agarra à vida àquele 1. E os outros 2 simplesmente, tranquilamente, são superados. E a equipe de saúde ficava, você tem que fazer o luto dos outros 2. E ela não tinha nenhum luto, ela estava absolutamente em paz. Toda a energia psíquica estava concentrada naquele sobrevivente, tranquilo. 3 meses UTI, hospital. Hoje, 2 anos depois, com alguns atrasos neurológicos e psicomotores, tranquilo. Fez tranquilamente um processo. Então, há um suposto saber natural em cada um. E que às vezes a gente se perde um pouco e precisamos de um guia temporário, que envolve um processo de autoterapia, um processo de supervisão, um processo de sabermos quem sou. Então, eu queria dizer que nosso atuar é como um sacerdócio no sentido de que nós estamos à disposição num sistema de mútuo aprendizado e que talvez aquele básico daquele mapa sobre saúde mental é uma base, mas que o universo do que é bom para o outro está dentro dele mesmo. Com certeza, se conduzirmos esse cliente em direção a ele mesmo, ele tem uma bússola interna. Quase, não, todos sentem e sabem o que é bom para si. Seja sair de um relacionamento ou ficar num relacionamento e atravessar todo o deserto que às vezes aquele relacionamento terá pela frente. E não é algo de karma, nem de sofrimento. Quantas histórias pegamos 40 anos depois e ouvimos um grande deserto no relacionamento do meio e a pessoa ao final realizada, bem superada. E outros tantos sabemos que o relacionamento necessita ter um fim. E que quando termina, a pessoa se rejuvenesce. Mas nós ajudamos que ela vá em direção a ela mesma, desarticulando as defesas não saudáveis, fortalecendo esse eu maior, ajudando a criar uma conexão com a grande fonte de vida, que é essa fonte do existir, que é uma fonte de sentido máximo. E hoje, como dizia um professor importante, tive, que é Rivaio, numa conferência em 2000 e pouco, Aracaju, dizia que a humanidade carece hoje de uma grande crise de sentido de vida. Os sentidos antes eram dados familiarmente e religiosamente. E ok, também. Ainda estão sendo dados, ainda bem. Porém, há uma grande crise de sentido, principalmente no momento da travessia, uma importante e bela fase que todos temos, que é a adolescência. Nesse momento, ter o mínimo de sentidos e valores nos leva a um vazio imenso existencial. Então, há necessidade, e talvez por isso, a grande procura que nós temos dentro da faculdade de psicologia, dos cursos terapêuticos. Nós temos também
uma grande quantidade de pessoas buscando formações nas áreas terapêuticas. Não sei se está com interferência de som ou chiado. Estou ouvindo aqui, lendo de vez em quando o chat. Muito chiado? Estava Bom, um mas chiado e tem... Não sei, para mim parece aqui que tem duas pessoas que estão com o microfone que não está mutado. Não sei se é só para mim que aparece. Né? Não sei tá. se tem a ver com essas pessoas. No caso, Daiane e... Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu mudar aqui o Giovana, microfone na parece. gola. Não sei se era o microfone na minha gola, mas mudei aqui. E o Sérgio Frois está me dizendo que talvez fosse o microfone na minha empolgação. Estava no mini transe, Pode certo? ser. Pode ser. Então, eu queria introduzir essa questão desse ser humano, nós, que procuramos também nossa terapia. Porque falar e reconhecer nossas dificuldades é um ato de humildade. Quando então nos colocamos numa dimensão de ser ajudados. Então, a cada cliente que nos entra, que nos chega, que nos telefona, é como um ato de gratidão, de reverência. Então, um ato de humildade, de certa forma, nós, àquele que se coloca a descortinar verdades, intimidades, segredos. Então, observamos que terapeutas que têm um traço de personalidade maior em empatia, uma qualidade de calor humano, independente da técnica e da formação, eles pontuam muito como bons terapeutas. Isso era uma outra aula que eu tinha, quando eu pesquisei então sobre eficácia e eficiência em psicoterapias. Então, há que se desenvolver uma relação humana de muito respeito àquele que vai vir se abrir, contar. Seja num primeiro encontro de algo que lhe aconteceu e que foi doloroso, ou seja, 3 anos depois, como uma cliente que tinha um traço, um quadro borderline, com traços de bipolaridade, fez terapia 4 anos, parou, 2 anos, parou, mas uns 8 anos depois, ela me retorna com o mais importante da origem daqueles sintomas, que era um abuso sexual feito por vizinhos. E a questão do momento é que o pai queria tentar achar esse sujeito e matá-lo. E eu converso com o pai e com a mãe, não havia mais notícia, e esse pai já tinha tido uma passagem para a polícia, ele e o filho, de terem, após uma discussão de rua, batido num homossexual, e esse caso foi para a polícia. E aí, enfim, era um caso extremamente grave. E 8 anos depois, ela me conta algo, que ali você percebeu, então, uma grande despressurização de uma verdade que a tinha atravessado seus principais infernos e desertos. Algo que vinha ali por sonhos, que se esquecia por décadas, enfim, por mais disponibilidade que também temos, há o espaço de encorajamento, há um espaço de revelação. Crescer é algo da qual não fugimos, é algo da qual não temos escapatória, mesmo que a gente adie por algumas décadas ou séculos. Sei lá, queria trazer essas reflexões. Cristina, e aí vamos ver se tem alguma coisinha aqui no chat. Eu acho que agora, Milena, estou aberto a gente poder trocar um pouco, né? Falar um pouquinho, Isso. conversarmos, né? Te agradeço, Manuel. Acho que muito esclarecedora a tua fala, né? E essa visão de saúde realmente bastante importante da gente estar
integrando todas essas questões que tu traz, assim, de alimentação, de sono, de atividade física, né? Porque às vezes a gente pode olhar só para um emocional e esquecer de todos, que o ser humano é um todo e que todas essas questões são bastante relevantes, né? E pensando nesse contexto de pandemia, tem uma pergunta aqui da Rafaela, que é estudante de psicologia do terceiro semestre, e ela está perguntando assim se na clínica, se a gente tem acompanhado com mais frequência os clientes relatando algum tipo de preocupação exagerada em relação a diversas teorias conspiratórias, tornando disfuncional suas relações e sua vida de modo geral. E ela está falando em relação à questão de psicopatologia, se adequaria, enfim. E, né, não sei se tu gostaria de falar até em relação à questão da pandemia também, que eu acho que suscita um pouco isso, né? Rafaela, é um assunto que me interessa há muitos bons anos, por muitas razões até particulares. Essa questão das teorias conspiratórias, né? São os russos, são os americanos, hoje são os chineses. No passado foram os árabes, os babilônicos, os argentinos. Psiquicamente, talvez deve ter alguma teoria que sempre há algum culpado para alguma coisa. Eu vou falar de princípios muito gerais. A psique, ela tem uma necessidade de se fixar e se estabelecer em algumas crenças, como se fosse para ter uma certeza, como se fosse para ter um norte. A gente começa tendo as nossas crenças paternas, familiares, e elas nos influenciam demais. Atravessaremos, dentro da psicologia do desenvolvimento, por um questionamento ou uma afirmação dessas crenças primárias que a gente recebe. Então é o momento de romper a cultura, romper a religião, buscar novos ares, se aliar com coisas que não agradarão papai e mamãe, numa grande busca na nossa jornada do herói. Temos em algum momento e outro momento, isso é bem psíquico, algumas necessidades de justificar coisas por teorias que se encaixam, e aí eu vou falar de umas atitudes mais adaptativas ou normóticas ou neuróticas, e depois as mais psicóticas. Então, por enquanto, a gente está meio no universo da nossa normalidade, pseudonormalidade. Algumas teorias que queiram se justificar realidades, elas se encaixam e passam a fazer parte de uma verdade em que eu vou lutar e defendê-la. Seja hoje, como é que é? A Terra é plana, o terraplanismo, seja sempre acontecendo algo, então o culpado foi uma conspiração, né? E aí isso é um gradiente, Rafael, indo em direção até dimensões mais pré-psicóticas, borderlines, fronteiriças, até mais psicóticas, onde então são os ETs que chegaram, os marcianos, a KGB, que é muito presente numa estrutura mais delirante, a justificativa de que algo me ameaça. Então você pega em estruturas delirantes, sempre muito um discurso de um ego ameaçado e que se projeta no vizinho que quer envenenar, na KGB, eu estou com exemplos da década de 70 e 80, que quer tramar contra mim, e aí hoje é projetado no chinês, nos extraterrestres, no governo americano, no Lula, no Bolsonaro, no vizinho, não importa. Inclusive no farmacêutico que, ao me vender o remédio, me olhou, virou de esquerda, cochichou com o atendente e esse remédio tem veneno, está me envenenando. Então agora vamos para a beirada bem daqui das estruturas mais delirantes, menos, 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 menos. Aqui estruturas mais do nosso pensamento normal, normótico. Então, seja hoje, esse ano, os culpados são os chineses ou não, seja, sei lá, posso pegar há 10 anos, talvez da queda das Torres Gêmeas, quantas teorias apareceram? Muitas, já nem sei quais, que viram até filmes. Geralmente estão ligadas a catástrofes, a desastres, e óbvio hoje é uma pandemia, né?
e às vezes até sistemas políticos. Então isso é bem psíquico, né? Mas aí vamos voltar em menos, vamos pôr na empresa. Quando então você atribui, na terapia cognitiva do Aaron Beck, uma teoria bem interessante, ela chama isso de atribuição cognitiva. Não é essa palavra, daqui a pouco eu lembro o termo correto. Então você atribui uma intenção ao outro. Meu chefe quer me prejudicar. Nossa, como ele é sacana. Ele quer prejudicar todo mundo. Então isso modula a construção da tua percepção e da realidade. Então seja algo muito simples a algo mais complexo como sistemas que explicam catástrofes, etc. Se a gente pegar num contínuo, numa linha mais delirante, então é o caso então de uma paciente argentina que tinha a percepção e crença de que estava esperando Jesus Cristo, o novo Salvador do planeta, porque seu ventre tinha uma dilatação de não sei quantos centímetros, mas ela aparentava que estava com 8 meses, e ela estava com 8 meses há 2 anos. E tinha discípulos, e se chamava Maria, por coincidência. E ela tinha um companheiro que vivia esse delírio junto com ela. E alguns discípulos realmente acreditavam que ela trazia no seu ventre um novo Salvador. O que ela tinha era um grande tumor. Um tumor no útero. Psiquicamente, ela vai construindo uma reação delirante. Mas agora vamos voltar um pouco mais à sua questão, né? Deixa eu olhar aqui se tem. Dessa questão, principalmente que é muito delicado para todos nós. O Brasil viveu nas eleições uma grande polarização enorme. O nosso cliente vai chegar com suas convicções. Então, agora me lembrando de alguns clientes e em supervisão que eu dou, clientes que negaram completamente a quarentena, achando que era uma grande bobagem, com toda uma explicação de que os chineses inventaram, de que isso é para ganhar dinheiro, a indústria farmacêutica, que não existe, e que passavam a sair constantemente, bem ali em março para abril, quando a gente ficou muito em casa. Essa crença, essa estruturação, essa negação, toda justificativa, era parte de um grupo de clientes nossos. E aí, a delicadeza de escutar, mesmo que isto vá contra também a como você constrói sua realidade e percepção, Rafaela. Então, um grande aprendizado assim. Eu tive a minha história de vida, cristã, ateu, ambientalista, esquerda, direita, criado num condomínio de luxo ou numa comunidade. Eu tive uma história de vida. Eu preciso ter muita clareza dessa história de vida e uma tranquilidade. E na minha história de vida eu tive separação, eu tive casamento, eu tive solteiro, não importa. Eu tive a minha história de vida. Eu encontro uma outra história de vida. Essas histórias muitas vezes podem coincidir como sistemas de percepção de vida. Essas histórias não coincidem. E chega até você. Às vezes alguém que vai te incomodar muito, que tem outra fala. E como você vai ir adiante e além? O que eu observo? Quando geralmente, tirando os traços, quadros mais esquizofrênicos, quando geralmente é uma construção mais de uma falácia, de uma justificativa conspiratória, mais cedo ou mais tarde isso vai se descortinando, se desorganizando. A pessoa ao falar, ao você perguntar como ela se sente, ao perguntar como ela conseguiu ver, ao justificar, ela mesmo vai se desorganizando e ela vai revendo. Mas a gente entende que por algum motivo ela precisou daquilo de uma forma muito forte. E a gente poderia dar até um passo a mais nessa pergunta. Quando o cliente está numa dificuldade de relacionamento com o pai, que é teimoso, com o filho, que está completamente numa outra teoria,
com um companheiro ou companheira, começa a haver um distanciamento de filosofia de vida. E aí o que fazer? De repente a pessoa, e aí eu quero piorar um pouco mais os quadros, né? Cliente que então com 16 anos, ele meio que é sequestrado, entre aspas, psiquicamente, por uma ordem religiosa aqui de São Paulo. E ele fica dos 16 aos 20, geralmente essas ordens religiosas que recrutam, né, adolescentes, bem na fase da vulnerabilidade e abertura de questionamentos. E aí, esse era o cliente, ele tinha um irmão. E esse irmão, então, vai para essa ordem religiosa e fica naquela ordem religiosa, doa seu patrimônio à ordem religiosa, corta relacionamento com a sua família original, se torna um adepto fervoroso e fundamentalista. E esses são as bordas da não saúde mental que talvez limita o questionar e a crítica humana. Criticar é ter uma certa reflexão sobre a realidade de uma forma acurada. Ao falar do exemplo, lembrei-me imediatamente do Estado Islâmico, que no momento de vulnerabilidade, 15, 18 anos, 20, jovens são levados, não são levados nada. Eu entrei na internet, aquilo me fez sentido, fez mais sentido e fez mais sentido, grudou no meu idealismo, numa crise de sentido, num vazio, numa crise relacional aqui em casa, e eu voei. Lembro-me mais ainda de um documentário que eu assisti, que era os campos de escoteiros da Alemanha, da década de 10 à década de 30 e tantos, onde os jovens escoteiros iam para campos de treinamentos que eram de escoteiros, mas eles faziam treinamentos pseudo-militares, com uma grande ênfase nacionalista. Parte desses jovens viraram agentes, todos, da Gestapo e afins, porque era uma cultura, o escotismo, que foi transformado em treinamentos nacionalistas que foram transformados. Tá num daqueles filmes que ganharam, foram ao Oscar, quem souber escreve aqui no chat, que é do menininho, e esse menininho ele passa na guerra, ele vai para esse campo, mas aí ele tem um acidente com uma bala, e ele tinha um amigo imaginário, que era o Hitler. E aí o filme vai mostrando ele na guerra, e aí ele tem esse amigo imaginário, e no final do filme ele joga o Hitler pela janela, etc. Mas eu não lembro o nome do filme agora. Então, estou falando dessa nossa vulnerabilidade. E aí eu quero fechar com algo mais perigoso. O terapeuta como influenciador de perspectivas em clientes que não são saudáveis ao cliente. Vi de um livro muito bonito chamado Além do Materialismo Espiritual, de um lama aí do Rio Grande do Sul. Como um cliente que me chega, que passou por um psicanalista, e o psicanalista falou, fez, que ele teve que sair de casa, porque o psicanalista achava que ele tinha que não mais morar na casa dos pais e ter uma autonomia numa casa sozinha. Ele foi para casa sozinho. 6 meses depois ele deprimiu. 3 anos depois ele continuava deprimido. Porque ele não tinha condição financeira, porque ele não prosperou, porque ele se sentia solitário, porque ele não se dava bem. E ele tinha lá os seus 23 anos, isso eu acho que já era quase 28. Eu só soube isso, era na anamnese. Meses depois ele contou esse pedaço. E ele tinha parte na crença de que morar sozinho lhe faria bem. E ele estava cada vez mais infeliz. Mas ele tinha uma crença estruturada de que voltar para a casa dos pais era ser menos. Quantos de vocês não voltaram, ficaram 6 meses, 1 ano, economizaram um pouco de dinheiro, se estruturaram, tiveram um novo relacionamento, foram embora? A vida tem uma grande flexibilidade, mas ela é mediada por um RG interno, ela é mediada por uma dinamismo interno. O cliente sente e sabe qual é o seu time, sua fase. Agora, o cliente não sabe e não sente, muitas vezes,
o que lhe faz mal. Aí o terapeuta é esse guia temporário que a Miriam coloca, mas nunca para sempre. Nós trabalhamos para trazer autonomia, lucidez, desenvolvimento no cliente, enquanto também crescemos muito com os encontros com esse nosso amigo que evolui. Sim, Viajei com muito, certeza. Rafaela. Por onde caminhamos? Aline, cadê os outros rostinhos fechados que eu não estou vendo? Sérgio, que contribui, Sérgio. Só vou falar quem eu vejo aqui. Deixa eu fechar o chat. Isso, se Outros alguém quiser, a rostinhos gente tem mais aí apareceram. uns minutinhos, né, para uma última pergunta, de repente. Aí a gente tem uns 5 minutinhos. E desde já, como nem todos estavam no início, né, desde já até para falar que o Manuel ele segue depois numa outra palestra no Caravana da Paz Brasil, né, que eu coloquei o link ali no chat para quem tiver disponibilidade, interesse, enfim, das 9 às 10 ele vai estar em outra conferência a seguir. Então já fica o convite aí para quem quiser seguir a caravana. Tá? E, gente, Se alguém também quem tiver quiser mais uma discordar, não pergunta. foi tão assim que eu penso. O grande objetivo de um encontro, lembra de Carl Rogers, é esse encontro de crescimento, né? Talvez isso é só uma perspectiva de uma amiga professora que eu gosto muito, de um ponto de vista, da vista do ponto que eu estou enxergando. Eu adoro rever pontos de vista. Até Freud reviu 3 vezes a teoria. Então, estamos aí para crescer e ver outros pontos de vista das vistas de outros pontos. Então, estamos aqui com outros depoimentos, a gravação deve estar disponível, acho que é importante. Espero não ter Isso. falado coisas erradas. A gravação ela fica disponível depois no canal do YouTube da Sociedade, né, Pamela? Então, em seguida, depois de um tempinho, a gente coloca lá no site para quem quiser assistir pelo YouTube, tá? A O que eu Solange queria... coloca aqui. Opa. Solange. Ah lá, tá. Isso, de mais mulheres com depressão, né? Ela pede assim mais É. informações sobre esse número, enfim, se vocês querem falar até alguma questão da transpessoal em relação à depressão, alguma perspectiva mais específica dessa abordagem. Eu vou falar um pouco pelo olhar, né, da OMS, da psiquiatria em geral, depois a gente faz um recorte pela depressão, no caso, pela transpessoal, né? Alguns de vocês conhecem a abordagem da psicologia transpessoal, senão a gente também pode mandar textos, eu me coloco à disposição. A depressão nas mulheres, ela tem uma incidência maior, de 3 para 1, assim, por algumas questões. Sistema límbico na mulher tem muito mais feixes, ligações nervosas do que no cérebro masculino. As mulheres vivenciam muito mais as emoções de uma forma muito mais intensa do que tradicionalmente nós vivenciamos com a nossa racionalidade. As mulheres, de certa forma, elas vivenciam muito maior oscilação hormonal mensalmente do que nós. Realmente é difícil para a maior parte de nós homens entender o que é uma cólica menstrual e uma oscilação de humor de uma tensão pré-menstrual. Às vezes a gente tem uma cliente que chega, está muito irritada, ansiosa, desesperada, quer matar o marido, o cachorro, sim, um sintoma muito irritadiço. E na semana seguinte a gente faz um malabarismo para dar conta daquilo. Na semana seguinte ela disse que ela estava de TPM, que ela estava ótima. Então ela mesma se percebe uma alteração. E eu tiro o meu chapéu ao universo feminino porque é um grande desafio conviver com essa emoção. Estou agora com uma cliente, talvez, não sei, uns 55, atravessando uma grande crise de menopausa. E essa grande crise de menopausa lhe traz fogaços, mas traz uma oscilação de humor imenso. Crises de choro, vulnerabilidade, pedir colo à mãe. E ela está muito incomodada, levemente apavorada com esses sintomas, mas está lhe permitindo ter um processo terapêutico muito lindo.
no que, né, Andréia, nos coloca dessa alteração hormonal, que tem reposições, e aí tem toda a dificuldade, prós e contras, repõe, não repõe, com tantas opiniões que também criam tantas angústias. Voltando, então tem a questão da hormonal, tem a questão da emoção, de uma maior profundidade de vivenciar as emoções do que uma racionalidade mais do gênero biológico e masculino, né? E a transpessoal vai nos colocar num livro muito lindo da Dora von Kuss, A Arte Espiritual de Curar, eu acho. Ela fala sobre a depressão. Essa sensibilidade da ânima, aí falando um pouco de uma linguagem junguiana, para quem conhece. A ânima, que é esse arquétipo do feminino nos homens e nas mulheres, nos coloca num nível de maior profundidade no questionamento do sentido da existência, do sentido da sensibilidade do existir. Essa sensibilidade do existir, que é típico da ânima presentes nos seres humanos, homens e mulheres e afins, ela nos coloca em uma razão de maior sensibilidade, e essa sensibilidade para as situações de vida pode nos deixar mais vulneráveis à depressão. Então, é como se disséssemos que dentro do universo transpessoal, essa crise de sentido tem a ver com uma crise também desse universo da ânima dentro de nós, do feminino dentro de nós, que ao mesmo tempo é uma âncora, é uma grande árvore enraizada, firme, sólida, que faz com que nasçam grandes guerreiros e guerreiras batalhadoras por razões de viver. Então, e a questão das instituições psiquiátricas, que é o universo que acolhe uma gama de pessoas e tentaram todas as formas possíveis de dar conta de si mesmo no campo mental e emocional, relacional. Necessita, eu já fiz estágio, trabalhei de supervisão aqui na Psiquiatria de São Paulo, necessita de profissionais técnicos e amorosos, muito amorosos, porque deveriam ser lugares de repouso, de descanso da grande angústia que se vive lá naquele cotidiano, por um ambiente tóxico, uma relação tóxica, um trabalho tóxico, uma sociedade tóxica, perversa ou abusiva. E então, hoje, com a reformulação da psiquiatria, que bom, essa daí, As Artes Espirituais da Arte de Curar. É um livro esgotado, mas muito bonito, tem um grande tratado, um grande capítulo sobre depressão. E as instituições psiquiátricas que fazemos estágios, vamos dizer assim que é a pontinha de um iceberg de um grande sistema de saúde mental, que no Brasil é extremamente bem feito, pensado em termos mundiais. Se funciona ou não são outras coisas. Então, o hospital psiquiátrico é a pontinha onde chega então a gravidade crônica dos casos. E ali as pessoas precisam de muita amorosidade, muita competência técnica, e o tempo todo serem estimuladas enquanto profissionais de saúde de acreditar na recuperação daquele que ali se encontra, mesmo que seja a quinta reencarnação dele. É muito importante as ações terapêuticas nas fases que são necessárias. Aqui em São Paulo, no IPQ de São Paulo, nós introduzimos um grupo de terapia breve no Instituto de Psiquiatria, um grupo de mandalas terapêuticas. O grupo de mandalas terapêuticas acontecia dentro do setor de anorexia, de transtornos alimentares. Era muito lindo observar detalhes que não foram falados na anamnese com o médico e que emergiam na manifestação das mandalas. Relação com mãe, relações com outras tentativas de suicídio, a briga com a vida, a briga com o peso, a autoimagem. Então, esses conteúdos emergiam nas produções das mandalas terapêuticas. E ao mesmo tempo, a gente trabalhava sempre com uma parceria com a psicologia positiva, né?
transpessoal favorecendo a vida e as forças de caráter de cada um. Então, nós temos um desenvolvimento de fases que estaremos atravessando, transições a cada desenvolvimento das fases do desenvolvimento humano, uma melhor desenvolvimento socioemocional numa primeira infância, ajudará a ter recursos a desenvolvermos pela vida. Não é absolutamente regra isso. Quando, então, diante de um solavanco emocional, a humildade de uma ajuda de um bom profissional, e eternamente somos estudantes dessa área, dessa escolha. Até hoje a gente estuda, conversa, troca, não fiquem sozinhos enquanto profissionais. Tenham grupos de trocas, de escolha, nem que seja 2 para sempre. Tenha grupos de conversa, de partilha. Há muito que aprender sobre o ser humano e é extremamente bom ter uma teoria. No caso, eu trago uma teoria de uma abordagem humanista, transpessoal, na Lubrate, na Unipaz, a abordagem de Pierre Vaio, transdisciplinar holística do Roberto Crema. Então, essa base humanista, né? Óbvio, entendendo que é uma dimensão de um inconsciente muito profundo, mítico. Enfim, são as abordagens por onde eu vou, mas acreditando que é uma pulsão por um crescimento. Só que crescer é abandonar fases anteriores e integrá-las no seu momento atual. E abandonar fases anteriores merece algo de uma dimensão da ânima, que é a abertura para o novo. E para abrir-me para o novo, eu não sei o que está por vir, a não ser ir adiante, né, Meire e Cristina? E aí o terapeuta é essa mãozinha temporária que vai confiar naquilo que quer crescer e curar-se. Eu faço uma pergunta quase sempre no primeiro encontro com o cliente. Fala, apresenta os dados, etc. E aí eu, em algum momento, arranjo uma brecha e pergunto: o que há em você, o que há em sua dimensão que quer ser cuidada ou curada? O que há em si que necessita de uma cura ou de um cuidado? Como uma planta, a gente melhora, tira galhos, aduba, aí a gente cuida e ela rejuvenesce. Como ser humano, o que há que quer ser cuidado ou curado? E deixa o que o inconsciente dele traga. Eles vão direto ao ponto. Minha perda, minha autoestima, minha capacidade de confiar na vida, perdão. Então você vai estimulando uma dimensão que quer te mostrar, olha, isso quer ser cuidado. Cuidado. Às vezes um ferro, para ser cuidado, ele só precisa ser polido. Aí ele fica brilhante de novo. E eu trago a dimensão de que todos somos um diamante, às vezes tem uma fuligem. Então o terapeuta só vai ajudar, às vezes, tirar essas fuligens para você poder voltar a brilhar no seu esplendor. Enfim, queridos. Muito obrigada, Manuel. Muito bem, acho que contemplou, né, as perguntas. A gente está já adiantado da nossa hora. Então, a gente te agradece, né, em nome do Comitê de Psicologia Transpessoal da Cidade de Psicologia. Eu gostaria de te agradecer pela tua disponibilidade, amorosidade ao passar as tuas informações, os teus conhecimentos e a tua experiência, né? E trazer então essa questão assim também do quanto, né, nós enquanto humanos a gente está sempre aprendendo com os nossos clientes, aprendendo nos eventos também que a gente vai, né, somos eternos seres inacabados, né, então a gente está sempre nessa busca por crescer, por aprender, e tudo são aprendizados, né, então a gente fica muito grato de ter tido os aprendizados dessa noite aqui contigo, né, e que as portas do comitê então sempre estão abertas para as suas contribuições, tá bom?